Fala, gente boa! Sala de prosa trazendo você mais perto do Senhor Jesus, o dono da vida. Sem Ele, você e eu não somos nada. Reconcilie-se com Ele, ande com Ele, sirva a Ele e sua vida seja para a glória dele. Agora não, hein? Ô, gente boa! Esse programa é um oferecimento da LPC, uma agência missionária maravilhosa. Ó quem tá aqui. Alegria, hein? Tamo junto. Tamo junto. E da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Hoje nós estamos começando do fim para o começo, beleza? E hoje nós vamos conversar sobre o chamado pastoral. Porque nessa semana, mestre, dia 30 de junho, completo 43 anos de ordenação pastoral. Então, pastorzão, conta para nós como é que foi essa experiência, seu chamado, como é que você sentiu-se chamado para o ministério, como é que foi esse negócio aí? Conta para nós. Ô Varão, eu sou filho de crente, como a gente diz, né? Uhum. Minha mãe batista, meu pai presbiteriano, sou o 6º de uma família de 11. Olha isso. Criado lá e depois escola dominical, aprendendo Bíblia. E 14 anos eu tive que sair de lá para estudar em Belo Horizonte. Aí desviei, menino. 15, 16 e com 17 anos, e eu tive aí uma experiência nesse período, que a família pobre tinha dado uma infecção nos meus dentes, tinha tirado os dentes tudo e não tinha dinheiro para pôr prótese. Então fiquei, menino, dos 14 aos 17. Sabe quando a gente descobre o planeta mulher? Eu não podia... não podia rir. Aí meu irmão, Carlos Joel, tinha um congresso presbiteriano de jovens. Ó, manda os meninos pro congresso, hein? Pagou o congresso para mim. E o pregador, falando sobre a parábola do filho pródigo, ele disse assim: ei, você que saiu de perto de seu pai e de sua mãe, tudo crente para estudar e agora está no mundo. Hoje é dia de você voltar. Lucas 15, 20. Falou com você. E vinha ele ainda longe, quando o pai viu correndo, abraçou e beijou. E eu, Varão, ele fez um convite para ir lá na frente, mas eu sou filho de crente. Não vou. E aí? Aí eu cheguei, nós morávamos numa pensão. Cheguei lá e me ajoelhei. Esse dia eu lembro, 25 de julho de 1972. Entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Depois a gente vai entendendo que era uma reconciliação mesmo. Uhum. E aí, Varão, fiquei nesse 1 ano, sabendo que eu era crente. Mas eu falava muito palavrão, irmão. É mesmo? Minha cabeça, Varão, ninguém tem ideia. Tem certas palavras que para você é palavra erudita, para mim é um palavrão cabuloso. E, Varão, eu e meus amigos, quando eu era adolescente, nós disputávamos quem sabia mais piada imoral. Tudo lá da igreja, menino. E é o que eu sei até hoje, menino. É brutal. Às vezes a gente não sabe a batalha que o cara tem dele mesmo. Mas nesse período, de 11 aos 18, eu fiquei um crente assim. Trabalhava nessa época, né? Fui trabalhar como faxineiro, porque estava na época do exército. E lá dei Novo Testamento para todo mundo, orei com as pessoas. Aí um dia uma moça mandou falar lá, ó, fala com o crente, que eu quero sair com ele. Aí meus colegas disseram, o crente não gosta disso não. Resumo de uma história ruim e boa, que eu fui apanhado, agarrado com uma moça lá no corredor. Aí eles me deram um balão, eu disse, eu ia mandar embora, mas você é um bom funcionário. E aí quando eu voltei, o meu chefe falou assim na frente de todo mundo, você devia sair da religião, rapaz. Eu já fui da igreja, mas eu percebi que eu estava atrapalhando lá. Você é uma vergonha para os crentes. Meu Deus. Aí, Varão, eu subi para lavar, eram 4 andares, subi para lavar os prédios, me ajoelhei para orar. Era 1h30 da tarde. 5 horas meus amigos foram lá buscar, porque geralmente a gente descia às 4, eu não tinha descido, às 4h30. Varão, confessei meus pecados, chorei. E eu senti uma alegria exponencial. Glória a Deus. Aí meu coração queria Deus. Eu estudava química naquela época,
Mas eu voltava da escola à noite, eu lia a Bíblia de meia-noite às 5 da manhã e levantava, ó. Animado. Animadaço. Então, nesse período, eu queria fazer medicina. Um dia, andando de ônibus em Belo Horizonte, paramos em frente à escola de medicina. Aí agora, quem ouve, discerne. Só tinha eu e o cobrador dentro do ônibus, aí eu ouvi uma voz dizendo assim, eu falei comigo, olhando lá o cara andando, naquela época eu tinha um cabelão assim, menino. Falei, o ano que vem sou eu. E eu ouvi, seu lugar no seminário. Aí eu virei para o cobrador e disse, ei moço, o senhor falou comigo? Ele disse, não falei nada com você tá com a cabeça boa não, Zé. Aí eu ouvi de novo, seu lugar no seminário. Desci dali, liguei para minha mãe, meu pai. Falei, meu filho, vamos orar, se Deus está te chamando, obedeça. Então, ia fazer 19 anos, fui para o Seminário Presbiteriano de Campinas. Que coisa gloriosa. E você está completando agora 43 anos. 43 anos de ordenação, dia 30 de junho, porque fui licenciado 6 meses. 6 meses. Brutal aqui, 6 meses, mas uma benção. E você nesse período de 43 anos, basicamente foi pastor de uma igreja só? Fui pastor de 2 igrejas, mestre. 2 igrejas. Quarta igreja, quando voltei em 79, formei em 78, 79, eu fui para a quarta presbiteriana. Porque de Belo Horizonte, da primeira à 11ª é por número. Hoje são mais de 150 igrejas. Então, a quarta foi organizada e fui para lá. E fiquei lá 3 anos, 79, 80, 81. Em 82, eu fui convidado, pastor Wilson de Souza, para ser pastor auxiliar na 8ª Presbiteriana. Que coisa. E está lá. Aí, sendo pastor uma Wilson, referência para o Brasil e para o mundo hoje, com a 8ª Igreja. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O pastor Wilson já estava enfermo. Quando ele chegou lá, a 8ª, que tinha sido organizada com 70 profissão de fé e batismo e 30 crianças, mestre, ela estava resumida a uns 50 pessoas. Mas o pastor Wilson lançou as sementes da revitalização e do avivamento. Glória a Deus. Ele veio a morrer, ele veio em 88, ele virou pastor emérito, que ele estava muito doente. E aí eu, então, falei com o conselho que eu ficava lá de interino até arrumar um pastor bacana. Não arrumou ninguém. Deus é maravilhoso. Aí, usando uma palavra sua, dê 3 marteladas para nós, aquilo que você entende que é mais importante na vida de um pastor vocacionado, chamado para o ministério. A primeira é, só a convicção do chamado te sustenta no dia mau. A convicção de que foi Deus. Você não foi empurrado, nem buzinado. Porque tem uns que parece que... Escutaram a voz, escutaram um sonido estranho. Buzinado. Então, essa convicção me sustentou nos dias maus. Amém. A segunda coisa é amar o Senhor. E eu oro todo dia para Deus me ensinar, o Senhor Jesus me ensinar a amar. Amém. E a terceira coisa, ame a igreja não dá trabalho. Quem dá trabalho é a gente. A igreja é preciosa, é maravilhosa, o povo ajuda, o povo contribui. Cara, o povo vai ouvir você toda semana. A gente que devia, de vez em quando, dar uns 10 para cada um que veio. Suportar a gente, né? E aí, varão, esses dias eu estava... nós fomos homenageados em Belo Horizonte pela Câmara Municipal com um diploma de honra ao mérito chamado, dito uma igreja presente na cidade que faz bem a cidade. Glória a Deus. Então, tudo que aconteceu comigo, minha família, toda a história tem a ver com o Senhor, Jesus e a Uma das igreja. coisas que para mim que acompanha o seu ministério, a sua vida já esse tempo todo, né? Desde 78, 44 anos, nós nos conhecemos. Eu acho que uma marca que eu vejo, se eu pudesse distinguir uma característica, é que você é um encorajador. Deus seja louvado. Então, essa é uma marca que eu vejo no seu ministério. Você tem investido no seu ministério em líderes, em pastores, sobretudo aqueles que às vezes têm menos condições de ir para os grandes encontros. Você reúne esforços, busca recursos, reúne essa gente. Então, eu quero
glorificar a Deus pela sua vida, por esta marca do seu ministério. Ô mestre, muito obrigado. Já quero convidar Congresso de Pastores e Líderes em Belo Horizonte, 3ª semana de setembro, Ronaldo Lidório garantido. Mas deixa eu lhe contar, mestre. Conta. Eu tive um amigo nos 4º ano, chamado Dilson. Ele era lá de Florianópolis. Ele estava estudando os dons espirituais. Grande amigo meu. Ele estava fazendo uma tese sobre dons espirituais. E ele era meu amigo. Então, todo fim de semana que eu chegava, ele me perguntava como é que foi. Eu ia contando para ele. Aí um dia ele falou assim, eu estou estudando os dons. Eu acho que o seu dom é a paráclise. Aquele em que encoraja, esmere-se em fazer. Ele escreveu um texto longo sobre aquilo, mestre. Que legal. E eu fui ler e pesquisar. E eu quero agradecer, eu acho que é uma coisa que veio do Senhor. Amém. Tudo que temos veio de Deus. Mestre, ora por mim. Que bom, agradece. Vamos orar, gente, olha aqui. Hoje o mestre falou assim, você vai testemunhar. Agora aqui manda, né? Manda ele, aqui é igual aquele lugar, né? É Varela, manda ele, manda ela. Varunca, manda ela, ele nunca. Muito bem, gente. Amém. Vamos orar pelo pastor Jeremias, Amém. dar graças a Deus pelo ministério tão frutífero, tão abençoador, que Deus confiou a ele. Vamos Amém. orar. Ora, Deus mestre. amado, nossa gratidão por estes 43 anos de ministério do teu servo, nossa gratidão pela sua vida, pela sua família, pelo seu chamado, pela igreja que tu confiaste ao teu servo para apacentar e pastorear, e rogamos-te, ó Deus, que ele tenha vigor, saúde, alegria, visão, paixão, entusiasmo e coragem para enfrentar novos desafios. Amém, Senhor. Que tu renoves a tua unção sobre ele, que tu dês a ele, meu Deus, ainda coisas grandes e que ele jamais imaginou para o louvor da tua própria glória. Que o melhor daquilo que ele já tem vivido e experimentado até hoje sejam medidas mínimas daquilo que tu has de fazer nele, por meio dele e para ele, daqui para frente. Abençoa a vida do teu servo, bem como toda a sua família, a igreja que ele pastoreia e o ministério que ele tem, Deus, no Brasil e fora dele. Nós oramos com gratidão por ele e por todos os ministros da tua palavra, chamados, vocacionados para pregar o santo evangelho de Cristo. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Ô menino, para encerrar aqui, estou emocionado, então vou deixar ele começar encerrando. Pois é, gente, então é isso aí. Sala de Prosa é um programa que convida você para sentar com a gente e é um oferecimento da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, uma igreja viva, bíblica, uma igreja contemporânea, uma igreja acolhedora, uma igreja missionária que ama Jesus e ama pessoas. E também Luz para o Caminho, que é esta agência missionária que está a seu serviço, a serviço da sua igreja, a serviço do reino de Deus. Nosso carinho, nossa gratidão a todos vocês. Ô, gente boa, um abraço. Fica com Deus.